Oi, oi, pessoal, tudo bem? Feriado inesperado hoje, mas vamos aproveitar esse feriado para falar um pouquinho sobre governança corporativa. A nossa convidada é a Márcia Vélita, do Instituto Márcia Vélita. Ela, além de coach de carreira, ela já está aqui, deixa eu chamar ela. Você está entrando. Além de falar muito de carreira, de ser uma mentora de carreira, ela é especialista nessa área de governança corporativa. Oi, Márcia, bem-vinda, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo jóia. Obrigada por fazer essa live com a gente em pleno feriado inesperado. Nossa, eu tava pensando que quando a gente É. combinou, a gente nem imaginou que ia ser feriado, né? Pois é, as coisas estão mudando tão rápido que às vezes nem dá para Pois acompanhar a velocidade da mudança, né? é verdade, é verdade. Ai, que loucura. Mas obrigado pelo convite, estamos aí. E falar de governança para mim é muito gostoso, porque é um assunto que eu gosto, faz sentido para mim, Uhum. tá dentro das coisas e do propósito de várias coisas que eu penso até como carreira para orientar as pessoas. E eu acho que é um caminho que todas as empresas vão ter que seguir. A gente vai falar um pouquinho sobre Uhum. isso. E aí, inclusive, pós-pandemia, cada vez isso é mais evidente, assim, sabe? Essa parte de controle, de saber o que as empresas estão fazendo, eu acho que é bem importante. Então, eu vejo como uma oportunidade aí até para as pessoas poderem conhecer um pouco, né? É um tema, né, que eu vou. Oi, Bonini, obrigada É, o por Bonini sempre vir. está Sempre, prestigiando. Nessa. Luciano, bem-vindo, professor. Marcial, eu acho que é um tema um tanto quanto novo, que fica Uhum. um pouco. Eu, por exemplo, na minha vida profissional, nunca fui da área de governança. Então, Sim, é um sim. assunto super. Que eu tenho uma super curiosidade, eu acho que deve acontecer com muita gente que não trabalha diretamente com o tema e é impactado pelo tema, assim. Todo dia. Então isso é muito importante para a gente começar a entender esse mundo à nossa volta. Então, Aham. a Márcia também, ela é a professora dessa cadeira no nosso MBA em Liderança e Gestão. Então, conheçam aí, aproveitem a Márcia. Apro. Aproveitem, tirem suas dúvidas, conheçam, vejam se vocês vão gostar dessa professora, que é tão querida. É, Ô, Márcia, mas conta pra gente um pouquinho da sua vivência com governança corporativa. Por que esse é um tema que você tem autoridade para falar? Para a gente tá. começar. Primeiro, quando veio o assunto governança para mim, eu não sabia nem o que era governança. E já veio como um desafio para eu Uhum. estruturar, veio de uma demanda na época de um VP da empresa que eu trabalhava, Tá. e aí veio essa demanda, crie uma área de governança. Eu falei, aham, é de comer? Tipo, Como assim? X, né? E aí eu fui estudar. Eu literalmente fui ler para saber como que funcionava, como que era a governança, e para mim eu confesso que no começo é muito parecido com o que as pessoas sentem, eu vivo isso, tipo, quase que não tinha muita importância para mim, eu achava até bobo no começo, e depois eu fui estudando e fui vendo o quanto que aquilo dali era importante. O que me ajudou muito, né, ter essa visão, é porque eu já trabalhei com controles internos, compliance e auditora. Tá. Então, quando você tem essa vivência, isso é legal. Agora, Uhum. quando você começa do zero para trazer isso, fica muito subjetivo, Tá. né? Porque governança é controle na veia, Tá. né? É, é, Então, essa já seria a minha próxima pergunta. O que é a, a governança? Porque a gente ouve falar de governança como um mecanismo de controle, a gente isso, ouve falar de governança como um pouco até de ética. Então, explica para a tem. gente que é realmente a Uhum. governança, porque ela envolve muito mais áreas do que só controle e ética. Sim, na realidade a governança ela é estruturada em três princípios. Eu até trouxe umas colas aqui porque eu sempre esqueço. Então, quando a gente fala de transparência, então, por exemplo, uma empresa que tem governança que é de capital aberto, todas as informações que são pertinentes aos acionistas, stakeholders, todas as pessoas que colocam dinheiro lá na empresa, o Bonini falou que o meu áudio tá baixo. Deixa eu ver. Melhorou, Bonini?
vai fazendo a nossa qualidade no vídeo. Eu aumentei aqui, vamos ver se melhora. O que que acontece? Então, transparência. A empresa ela tem responsabilidade de sempre estar mostrando para o mercado o que que a gente está fazendo com o dinheiro do acionista, né? Então, essa questão do aporte que o acionista vai lá e compra, desde do minoritário até o majoritário, que alguns participam de conselho, e os minoritários que têm o chairman como representante, ele quer saber o que está acontecendo com o dinheiro dele. Então, por isso que hoje, aí eu vou do final para o começo, porque por isso que a gente está vendo tanta empresa meio que dando satisfação nesse momento de pandemia, o que eu estou fazendo para a gente mitigar o risco, porque isso é uma questão de transparência que a gente tem. Aí tem uma outra questão que é assim, de equidade, eu tenho que ser justo. Eu não posso, de uma forma ou de outra, beneficiar um acionista, ou seja minoritário ou maioritário, eu não posso beneficiar fornecedores. Tudo que está dentro da cadeia de governança, eu não posso. Eu tenho que ser justo e o que eles chamam de uma palavra até isonômico, né? Eu tenho que ter essa equidade, tem que ser todo mundo igual. Tem a questão de prestação de contas, que está muito vinculada à questão do accountability, que está muita questão de demonstrações financeiras, como está a saúde financeira da empresa, e aí realmente essa questão de você ter responsabilidade de cada papel que tem, o do controle, nessa questão de responsabilidade do accountability, o controle está muito ali próximo, por isso que a gente tem auditorias, dependendo da estrutura da empresa, a cada 6 meses, 3 meses tem que ter auditoria para você garantir o que a gente chama das auditorias das DFs, que a gente abrevia, mas são das demonstrações financeiras. E aí tem o último que a gente fala de responsabilidade corporativa. Então eu vou dar um exemplo, que talvez esse momento seja que a gente está mais pensando muito mais no âmbito reputacional que a gente tem agora. Então, por exemplo, as empresas que elas estão se ocupando e demonstrando para a sociedade que eles têm uma responsabilidade corporativa e social perante a sociedade. Então, por exemplo, as empresas que estão hoje atuando com grandes doações, fazendo ação social, estimulando as pessoas, é uma forma de governança corporativa também. Então, não é simplesmente só dinheiro. Então, quando a empresa vai lá e aporta na sociedade, que aí entra a responsabilidade social. O quanto que eu, enquanto empresa, eu sou responsável por tudo isso que está acontecendo, né? Então, esse pilar é uma responsabilidade corporativa no sentido social da palavra. Também, também. Como corporação que eu Esse é um dos. Tá. Esse é um dos, tá? Porque tem financeiro, tem vários outros. Mas esse eu tô salientando até pelo fato da gente estar vivendo. Né? Tá forte, e a gente está vendo bastante empresa fazendo doação, se colocando à disposição no sentido de ajudar de uma forma mais estruturada, e até os hospitais de campanha, a gente vê, né, as propagandas. Então, se a empresa for uma empresa de capital aberto, tiver ações na bolsa, tudo direitinho, é uma forma dela estar atuando, depois isso sai no reporte dela. Então, poxa, quem for investir, fala, poxa, essa empresa ela tem uma responsabilidade social perante a sociedade. E isso é importante. Legal. O Bonini falou aí, esse tema está forte em várias lives de CEOs, falando do papel da sociedade. Isso mesmo, Ficou mais evidente, né, essa necessidade da empresa, até suprindo às vezes uma necessidade que o Estado não consegue fazer sozinho. Então, realmente, a responsabilidade corporativa ela é bem importante. E assim, uma das coisas que, por exemplo, a governança ela nasceu do caos, né? Ela nasceu lá de escândalos, né? Originalmente ela nasceu de escândalos corporativos lá nos Estados Unidos, com a Enron, com a WorldCom, que aí qual que era a discussão, né? Das demonstrações financeiras que a gente tinha, que era baseada nas empresas de auditoria. Então, quanto que essas empresas de auditoria eram fiéis no que elas estavam colocando enquanto relatório. Então, quando eu assino. E aí tinha muita coisa que não era verdade. E aí os deputados do Sarbanes e Oxley, que eu brinco que é o Pink e o cérebro, criaram a lei Sarbanes-Oxley como uma forma de proteger a sociedade
os acionistas, porque nessa época muita gente quebrou e muita gente se suicidou e famílias acabaram, né? Foi um caos. Você vê que a gente tem vários tipos de pandemias, né? Então a gente tem financeiras, né? Então isso aqui foi um caso. E aí foi quando nasceu a Lei Sarbanes-Oxley, que é a SOX, que eu tive também a oportunidade de implementar a seção 404, que é a parte de demonstrações financeiras, a parte contábil, e para mim foi muito legal. Eu até tenho um capítulo no livro que eu falo sobre a implementação de um dos livros que eu tenho aí, que eu fiz um capítulo que fala exatamente sobre isso. Depois eu até falo para vocês. Fala do livro, manda pra Que é gente, que eu deixo que é bem postado aqui para legal. as pessoas Tá. consultarem, sim. E o Bonini falou, até que ponto é mensurável o retorno de se ter governança, claro, para o público interno e externo? E já eu volto nessa questão de como surgiu É isso. a A gente já governança. responde. Você estava falando que ela surgiu no caos nos Estados No Unidos, nasceu caos. essa lei. Pensando num Isso. ambiente de negócios, num cenário brasileiro de negócios, o quanto Sim, governança é um tema novo até. culturalmente novo. Culturalmente novo? Conta pra gente isso. Você entende isso como um tema novo? Conta mais dessa história daí de governança no Brasil. Tá. Originalmente ela não é nova. Tá. Tá? A gente tem autores aí super, assim, que a gente chama de artigos seminais, né, da própria ciência, que são bem velhinhos, principalmente os que falam sobre gestão de contratos. Então, ela não é nova enquanto conceito científico, Tá. mas ela é nova enquanto culturalmente para as pessoas verem valor agregado. E por quê? Porque implementar governança dentro de uma empresa não é barato. Tá? Então, ela custa caro. Então, ela é nova e não é nova. Então, que nem você comentou, vários CEOs estão falando disso. O que eu acho que, assim, até uma das minhas missões de vida, quando eu falo de carreira, que isso é uma das coisas que eu falo, eu quero trabalhar com governança corporativa. A questão, por que parece que que ela é nova? Porque fica muito aqui, ó, no nível estratégico. Uhum. Fica muito em executivo, fica lá nos caras, né, nos grandes executivos, nos heads de negócio, e aí, tipo, parece que você que tá do tático para baixo ou no operacional, tipo, meu, isso daqui nem existe, parece que é uma palavra, nem sei o que é. Então, ela não é tão nova e ela fica muito, né, nessas áreas de controladoria, de controles internos, de compliance, e essa questão da ética, quando você comentou logo no comecinho da live, só para vocês terem uma ideia, gente, a governança, quando você entra numa empresa que se assina um código de ética, quando você... Todo aquele bando de código que o colaborador tem que assinar, isso também faz parte de uma governança, porque como ela é uma empresa de capital aberto, ela tem que garantir a idoneidade da empresa dela. Então, o colaborador também, ele atua, mesmo sem saber, que ele também está atuando na governança. Então, por exemplo, a Petrobras ela é uma empresa que ela tem governança, é uma empresa ela é pública, de capital aberto, e ela é uma empresa que tem governança. Aí, dica, quem quiser, vai lá, olha tudo que é de governança, vai ter as atas do conselho, vai ter demonstração financeira, vai ter toda a estrutura, porque esse é o pilar de transparência. Então, se você pegar todas as empresas da Bolsa de Valores, listar, né? Isso é um exercício que eu faço com os meus alunos. Vamos lá olhar todas as empresas, vamos fazer um amostral por segmento e vamos validar se aquilo dali, se ela está cumprindo os princípios de transparência, né? E aí tem que olhar se ela está divulgando, se ela está sendo transparente com as coisas que ela fala, se faz sentido. Porque também, gente, uma das coisas de você ter a governança é que você é vidraça. O que você falar que está lá, você tem que cumprir. Então, eu já estou na área de governança já faz uns 5, 6 anos, assim, né? Então, para mim, não é novo. Mas para quem está começando, é novo. E aí eu vou te falar, todo dia muda. E agora que a gente teve essa questão da Lava Jato, essa questão de anticorrupção, todas essas coisas, foi bom, porque salientou bastante. Ficou mais evidente. A gente teve a lei de anticorrupção, então é bem gostoso. Mais destaque. E me fala uma coisa, porque como que funciona um planejamento de governança corporativa? Você está sempre de olho no que está acontecendo, para estar se replanejando? Fala um pouquinho dessa fase de planejamento de uma implantação de governança. E a minha pergunta agora é pensando assim,
tenho uma empresa menor e quero Isso. começar um processo de planejamento. O que que essa Aham. pessoa precisa saber para uma empresa familiar, por exemplo? Tá bom. Então são dois momentos, né? A Tá, gente tem, isso é legal. Eu tenho um amigo que ele fez, inclusive a dissertação do mestrado dele, aí fala sobre microempresa. tá. E então assim, uma coisa a gente tem que ter, porque a gente fala de governança, as pessoas falam, nossa, tem que criar uma puta estrutura, né, tal. Porque, dependendo se você for pegar uma pessoa que trabalha na área e é um especialista, ele vai ser caro mesmo. Então, ponto. Então, Uhum, vamos trabalhar com o que a gente tem dentro de casa, né? Então, coisas que são importantes, né? Processos dentro da empresa. tá. Os processos têm que estar estruturados. O que que é um processo estruturado? É você ter tudo, de uma forma ou de outra, formalizado. Se você não tiver, se for uma empresa muito pequena, ela não vai ter política interna. Mas pelo menos Uhum. os procedimentos. Sabe aquela coisa assim, o colaborador trabalha na empresa há muitos anos, ou ele sabe da atividade, ele é a referência, mas está tudo na Na cabeça dele. cabeça da pessoa, não está Se documentado. ele, A hora que a pessoa sair, perdeu todo aquela prática, o aquela metodologia, histórico. o histórico. Tá. Exatamente. Então, parece que é uma coisinha bobinha, né? Mas isso faz parte de um contexto de governança. E aí, o Uhum. que que acontece? Eu costumo dizer que você ter processos estruturados, processos que cada um sabe o seu papel e responsabilidade, por isso que entra essa questão da ética muito forte. Então, eu até estava fazendo um vídeo que eu estava falando que é das mentorias de adolescente, e eu estava falando, vocês não podem sair com o documento da empresa. É lógico que hoje a gente está num momento diferente de home office, mas a sua responsabilidade com a informação é a mesma A coisa. mesma. Então, Uhum. você tem que estar lá. Então, olhar para a tua empresa, mesmo se ela for pequenininha, e você ir lá e estruturar os processos. Tá. Então, assim, mesmo que tenha uma pessoa do financeiro, do RH, que for um para um, não tem problema. Esses processos, eles estão ordenados? Se eu Uhum. fosse fazer uma auditoria enquanto auditora lá, eu consigo enxergar o fluxo do seu processo? Se você tiver lá o seu almoxarifado lá, a sua parte de logística, eu Uhum. consigo pegar desde o começo, que foi feito o pedido na área comercial, que foi feito o faturamento, que foi para o financeiro, que emitiu a nota, que saiu do estoque, que foi para o caminhão ou para o motoboy ou para quem entrega, e eu consigo ver a baixa desse produto, consigo o que a gente chama de eu tenho que garantir a rastreabilidade da Tá. informação e de todo o produto. Né? Isso é uma forma de governança. E aí, Tá. quando, beleza, fechei tudo isso, vou fazer toda a parte contábil. O que entrou, saiu? Eu consigo rastrear esse dinheiro? Entrou na conta? Então, mesmo numa empresa pequena, ela tem que garantir que todo o caminho esteja sendo percorrido de uma Percorrido. forma ordenada e que eu possa voltar o filme, blu, 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 fazer toda a rebobinação lá do filme e falar assim, poxa, aqui tem controle, aqui eu posso pôr meu dinheiro. Por quê? Aí eu vou falar, eu quero abrir capital. Quando você abre capital, você tem um monte de exigências que você tem que garantir. Aí tem a E, Bolsa de Valores, tem a CVM, e a gente tem, até para você se classificar, né, dentro do mercado novo, que tem as classificações de empresa. Então não é só uhum. abrir IPO e beleza, vamos ganhar dinheiro da galera Tem e muita vamos. coisa. Não. E eu até acho que um passo antes de um IPO é que acontece com muita empresa pequena que ela é comprada por alguém Sim, maior. E porque isso. às vezes o IPO, quando a gente está falando de empresas menores, o IPO parece uma coisa muito distante que a pessoa fala, não preciso me É, preocupar ainda. Mas e quando você está sendo comprado, as diligências que são feitas, você sim. também precisa ter tudo isso pronto. O É, Bonini perguntou, Márcia, isso que você está falando seria algo como organização, sistemas e métodos? exatamente. É isso aí. É isso aí. Assim, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai estruturar a governança é que você tenha exatamente esses passos: organizar, sistematizar e criar métodos. Para que Legal. qualquer pessoa, pensando operacionalmente falando, possa executar a atividade e que quando eu for olhar eu consiga rastrear e que eu possa fazer de frente para. Porque nem método científico, né? Eu posso repetir, repetir, sempre Repetir, vai dar o resultado, né? Então resultado. a governança
ela tem essa questão. Você comentou essa questão de ser comprado. Eu já tive Uhum. experiência também de participar de um processo onde a empresa que eu trabalho comprou a empresa e a gente teve que fazer um processo de internalização. E a Tá. gente viu o quanto que é difícil. Foi outro artigo também que eu fiz sobre isso. Agora que eu estou lembrando, eu vou Oba! fazendo as coisas. É. Foi o artigo que eu fiz. O processo de internalização, a gente viu o quanto que era difícil para trazer essa empresa para dentro de casa, e a gente viu vários tipos de limitação, que até o custo de você de trazer essa empresa para dentro de casa. E na época, a decisão foi mantenho dentro da holding, mas ela fica apartada, porque não valia a pena. Porque o custo para fazer todo esse processo seria muito alto. Olha só É, como por, é sério o tema, sim, como traz a impacto. tomada de decisão foi não traga para dentro porque é muito caro, porque eu tenho uma estrutura que, tipo, meu, não valia a pena trazer. Mas Tá. assim, foram meses para a gente poder. Por que que foram meses? Porque a gente teve que mapear todos os processos, identificar todas as áreas, verificar o que que era importante e aí tomar a decisão se não, que não. E não. Tá. Ô, Márcia, conta pra gente, como líder, como profissional dessa área, o que são as coisas que você precisa ficar muito atenta durante toda o momento. Porque governança corporativa é uma constante. Você Sim, trabalha com isso, mas o que são os pontos que você tem sempre que ficar atenta? tá. Você já passou da fase de implantação, lá no comecinho você teve, cria governança e implantei. O que você tinha que Isso. ficar atenta nesse momento básico de implantação inicial e o que o Uhum. líder, a pessoa de governança tem que ficar atento atualmente, depois que passou essa fase de implantação? Vai muito do segmento, né? Então, se Tá, você, por exemplo, se você é um órgão regulador, que nem agora a gente tem as empresas de saúde, que órgão regulador é a Anvisa. Então, essas empresas que têm governança corporativa, elas estão em estado de atenção o tempo inteiro. Porque provavelmente está vindo demanda regulatória e eles têm que implementar por tudo tá, que está acontecendo. Então, prazo com o regulador. Isso é uma coisa importante e muito tá, séria, porque você pode perder dinheiro, porque aí você tem o que a gente chama de risco reputacional. tá. Então, dependendo da ação que você tiver dentro da tua, como você está lidando ali, uma das coisas você pode ter risco reputacional. Automaticamente suas ações vão cair na bolsa de valores, você pode perder acionista e você pode quebrar. Porque aquele Uhum, dinheiro, lembrando que o dinheiro que o acionista coloca lá não é seu, gente, né? Tem muito uhum. essa coisa de, não, o cara vai lá e aporta, dinheiro é meu. Não, dinheiro, Não. você está gestando o dinheiro do acionista, ele está te Uhum. ajudando a você manter toda aquela estrutura. Então, a questão de prazo é uma coisa muito importante. Se você tiver contratos que regem vários negócios, por exemplo, fornecedor, se você tiver fornecedor, você também tem que ficar atento, porque é uma coisa que é importante, tá? Não é que isso eu já vi na mídia, sem citar nomes, mas muito assim, a empresa foi lá e terceirizou, quarteirizou. E aquela empresa que ele quarteirizou sofreu um escândalo. Isso não isenta ele. Porque ele está Ele quarteirizado, ele está na ele cadeia daquela ele empresa. está na cadeia, ele está Tá. correlacionado, então é responsabilidade. Por que que é responsabilidade? Ah, legal, que bom, chegamos na pergunta. Que bom, Aline. Ainda bem, estou no caminho certo. Por que que é responsabilidade dele? Porque quando você contrata, vamos sei lá, um terceiro ou um quarto dentro do teu processo de governança, você tem que aplicar vários procedimentos e controles, como o due diligence, que eu Tá. tenho que garantir que esse cara tá ok. E ele tem que assinar termo. Não tem como Isso não fugir me. disso. Não tem. Isso não me Uhum. isenta. Ah, não, eu terceirizei, tá tudo bem, tô gato agora, não preciso mais me preocupar. Eu acho que é até pior, porque aí você tem que ter uma estrutura para fazer gestão de terceiros, para você garantir que aquele cara está aderente e que as ações dele não vai impactar, como, por exemplo, mão de obra escrava. É Tá. um item de É governança. um exemplo importantíssimo dentro da área de governança. Sim. Legal, ficou bem claro. Bem Então claro. isso é uma coisa que a gente tem que pensar assim quando a gente está falando numa estrutura, né? Legal. Ô, Márcia, E como líder, né? é. Ô, Márcia, qual o perfil da pessoa para trabalhar com governança? O que você tem a dizer aí, juntando essas suas Tá. áreas de conhecimento de carreira e de governança? O que você consegue identificar como importante para a pessoa que vai trabalhar com isso? Tá. Tem
um item aí que o pessoal sempre fala. Eu trabalho muito com advogado. Tem hora que eu falo que eu até brinco com meus colegas que são advogados, que às vezes eu derrubo o parecer deles. Eles ficam bravos, né? Porque eles falam, não é aplicável, eu discordo. E aí é muito legal, porque você entra muito no juridiquês, a gente está muito na lei das SAs, né? Ali no Tá, dia a dia, lê muito estatuto, contrato, essa coisa toda. Então, tinha um estigma que era só advogado que podia trabalhar com governança. Eu sou a prova viva, sou administradora, não precisa. O tá. que tem que assim, aí eu já, nesses anos, várias pessoas passaram por mim enquanto área, enquanto atuação, e umas falaram assim, não sei como você gosta de trabalhar com. Mas aí foi o que eu comentei. Eu tô, tipo, meu filho tá com 15 anos, foi quando ele nasceu, praticamente que eu entrei na área de controles internos, compliance, auditoria. Então tem 14 anos que eu trabalho com isso. Então, assim, a governança veio com cereja do bolo, que veio lá e falou, poxa, que legal. Consegui unir tudo isso que eu tenho e colocar isso em prática. Tá, Então, primeira coisa, tem que gostar de ler. tá, Tem que gostar de ler. Gostar de ler, tem que ter senso crítico. O que é senso crítico? Você tem que ser imparcial, porque tá, dependendo de como você está, você vai ter que advogar contra ou a favor da tua empresa, internamente, obviamente, para você tá, chegar num denominador comum que faça justiça ou jus àquilo que a gente está falando enquanto processo. Né? tá. Então, imagina que hoje a tua empresa está passando por um escândalo. Uhum. Saiu na mídia que a empresa da Maresca, sei lá, saiu alguma coisa, não está tratando o colaborador bem. Nós, enquanto governança, vamos pegar todas as documentações e vamos ver como que isso judicialmente, pela lei, como que isso nos afeta. E aí Uhum. também como afeta o meu acionista e o mercado e fornecedor, porque do mesmo jeito que o fornecedor ele pode ser, vai, de uma forma ou de outra afetado, tem o contrário também, Uhum. né? Ó, o Bonini já está até fala de compliance, a gente fala. Beleza. Vamos para o Vou próximo falar de assunto, compliance. verdade. Gostei da E ideia. Obrigada. é, então, assim, a ida e volta também, tá, gente? Vou dar um exemplo bobinho de governança. Vocês já viram que quando alguma pessoa que tem opinião pública, ela perde contrato? Porque a Uhum. empresa, às vezes é uma empresa de capital aberto, que aquele ator, atriz ou pessoa pública passou por um escândalo, ele vai lá e corta o Corta o contrato dele. contrato. Fala, meu, eu não quero a minha empresa vinculada a isso daqui, porque não é bom para o meu acionista. Ele Uhum. vai ver e vai falar, imagina, não quero isso daqui. Então tem que gostar de ler, tem que ter senso crítico, tem que gostar de lei, Tá. tem que gostar de trabalhar com diretoria executiva, porque tem dia que eu brinco que eles não estão felizes, e eles Tá. não estando felizes, eles são pessoas do mal, eles batem muito bem. Então, porque para eles é tudo muito óbvio, entendeu? Tá. E aí você passar, então tem essa questão comportamental de você lidar com gestão de conflito, eu acho que isso é Uhum. legal, é uma boa coisa para falar. É Tá. você conseguir transitar dentro da empresa em todas as áreas e mostrar também para as áreas que você atende que o que você faz é importante. Tá. Porque aí a gente volta lá no comecinho da live, né? Como as pessoas não conhecem governança, como as pessoas não sabem o que é governança, automaticamente elas não dão valor. E Tá. aí você tem que ficar mostrando o tempo todo que aquilo dali pode impactar, inclusive, o emprego delas. E aí quando você Aquela entra na pessoa. necessidade básica, aí vai que vai, né? Aí não tem muito jeito, entendeu? Mas eu Então, acho que assim, pensando, tem mais coisas, mas isso é uma das coisas uhum. que de comentários que eu já vi, que o pessoal fala, eu não trabalharia numa área dessa. Mas quando você vê, por exemplo, uma cláusula contratual viva, quando você vê um estatuto vivo, quando você vê, assim, aquela coisa, né? Você vê um escândalo na televisão, você fala, gente, isso é governança. Dá até uma vontade de ir lá pesquisar mais. Não, mas eu faço isso, eu vou lá e falo, deixa eu ver como é que tá esse estatuto, deixa eu ver se essa ata do Não, conselho preveu isso. que você tem paixão pelo tema, a gente já percebeu, sem dúvida. E É. assim, eu acho que é um caminho sem volta para todas as empresas, desde o micro até o grande empresário, assim.
Uhum, é. E a gente está num crescente, né, da Hum, necessidade de toda a implantação de processos mais éticos, mais justos. Então, a gente começa a sentir realmente essa percepção de que a governança está tomando, vamos dizer assim, proporções maiores. Eu achei interessante que você sim, falou que parece novo para as pessoas, porque fica num nível muito mais de alta gestão. E é sim, interessante que aos poucos a percepção das pessoas no mercado de trabalho, eu sinto pelo menos, que está aumentando com relação a isso. Então, isso é sim, legal, porque o papel de vocês que são dessa área de mostrar para as demais a importância, ele está sendo bem feito. E é um sim, desafio. Eu sim. acho, eu É, acho, eu acho muito difícil quando você está realmente numa área da empresa e as outras pessoas não percebem o quanto é estratégico e importante o que você está fazendo. Então, é. legal você mencionar dessa necessidade do profissional de governança ir deixando isso claro. É, o Dieselgate da Volkswagen é um exemplo bem claro dessa conversa. É verdade, Bonini. O Bonini é dessa área de Ah, automotiva e verdade, é um belo exemplo. A Simone está te elogiando, Márcia, que você é uma super profissional. Prazer ouvi-la. Obrigada, obrigada. Simone, pela presença. Cris, que tinha dado um oi. Ô, Marcia, e para ir terminando, conta Hum. pra gente, governança pós-pandemia, o que que você percebe aí à frente? Ah, A gente estava até é, batendo um papo sobre isso esses dias. Conta, o que que sim, são suas visões pra gente? tá. Então, assim, vamos lá, preocupações, mas vejo oportunidades, né? Tá. Então, como é que agora a gente vai ter que, os grandes executivos, né? É como se eles tivessem que dar um passo para trás e falar Tá. assim, porque a gente tem a questão econômica muito pesada, a gente não pode fugir disso, a gente tem toda a questão de saúde, ok, e, né, isso não é está acontecendo, ponto. Uhum, Mas agora vamos para o racional. As empresas têm contratos e o dinheiro está ficando escasso, uhum, né? Daqui a pouco, como é que eu faço girar toda essa máquina enquanto sociedade para as pessoas poderem se manter? Do menor ao maior. Ok, uhum, se você tem um capital guardado, beleza, mas não todo mundo. E a gente tem que pensar a sociedade, a vida como ela é, Nelson Rodrigues. Então, o uhum. que eu costumo falar? A relação entre os conselhos de administração, eles vão ter que sentar e começar a redesenhar a estratégia. Então, por exemplo, todo o planejamento que você fez em 2019, financeiro, de vendas, de tudo que você tinha, já era, acabou, começa tudo de novo. O orçamento que você tinha, você vai ter que rever. Então, assim, esquece, porque de uma forma ou de outra isso vai impactar as empresas. Fazer renegociação com os fornecedores, rever contratos, porque vai ter fornecedor que não vai conseguir te pagar. Hoje de manhã eu até estava pensando, né? A pessoa acorda pensando na live, pensando nas coisas que eu falei, nossa, o que é importante? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, assim, Tá. você tem uma cláusula que você tem lá uma meta que você deveria entregar um valor X dentro do contexto do processo. E aí a cláusula, ela fala que se você não cumprir, você tem uma cláusula de penalidade ou de sanção, né? Uhum, Aí a minha pergunta né? Aí entra o conselho, entre os executivos, aí entra o jurídico societário não, entra o jurídico de negócio, que a gente chama de fusões e aquisições, para tá. poder ou, tipo, dar uma anuência daquela cláusula, dispensar aquela cláusula, porque é momento de pandemia e de calamidade que a gente fala, ou a gente vai aplicar a penalidade. Tá. Porque o que acontece? Eu aplicar a penalidade, isso quer dizer que. Então, vamos imaginar, eu tenho um acordo com você, não Tá. cumpri. Se eu não cumprir, você tem que me pagar X. Se fosse o mundo ideal. Mundo Uhum, ideal naquele que, né, vida que segue. tá. Agora não, eu estou no momento de calamidade Pandemia. pública. Uhum, O que eu faço? Eu vou te dar anuência, eu vou te dispensar dessa cláusula, eu faço, jogo isso mais para frente. Então, isso, dependendo do tamanho da empresa, vai para um conselho de administração, se for para uma empresa menor, vai para uma diretoria, e aí vai ter que renegociar. E aí, por exemplo, tá. falando em contrato, a gente vai ter que fazer aditamento, né, aditivo de contrato em relação àquela cláusula que pode dispensar, eu posso falar, você me paga isso pós-pandemia, daqui Tá. tantos anos, tal. Então, a relação entre as empresas e quanto o mercado também, isso vai Uhum, mudar. Muitas empresas vai ter que rever como é que
é, tanto as empresas pequenas, principalmente, quanto as grandes empresas. Então, eu acho que é um momento de verificar quais são os riscos relevantes, né? Como é que está a gestão de crise? Porque, Tá. gente, a nossa gestão de crise nas empresas nem começou. A gente ainda tem outra gestão de crise, a gente tem vários riscos aí, principalmente o risco de crédito, o risco operacional, né? Como é que a gente Tá, vai garantir que as pessoas vão pagar o que elas devem, né? tá. Então, eu acho que hoje, se a gente fosse parar para pensar, o que a Uhum. governança é? A governança ela também vai ter que fazer um stop e vamos ter que rever tudo o que a gente estava olhando, e aí entra a questão da responsabilidade corporativa. Uhum. E eu Aí vai acho. ser o pilar mesmo. Tá, mas nesse momento, então, a governança está. Vamos dizer que as governanças estão preocupadas em revisar esses contratos no geral, para saber quem vai ser. É, na, É um momento maluco para a governança, né? sim, Porque não é só até contrato de trabalho, né? Apesar de todas essas sim, MPs, etc., é um sim, momento de revisão de contratos em geral. total, total. Os Tá. executivos das empresas, eles estão trabalhando assim, tipo, eu nunca vi conselho de administração acontecer 2 vezes no dia. Você sabe o que é um conselho de administração acontecer 2 vezes no dia? É você pegar pessoas que têm tipo assim, pessoas extremamente influentes, sei lá, no mercado, que eles vão ter que parar e falar assim, meio-dia foi até meio-dia foi isso. 5 horas a gente fala de novo para rever. Entendeu? Então não é simplesmente você chegar geralmente conselho de administração é uma vez por mês, você pega os executivos, coloca todo mundo numa sala, põe lá, plota, tomada de decisão, vai, não vai, não, leva esse para o próximo mês, a gente vê, acabou. Não, eles agora estão trabalhando de uma forma muito assim, muito Ativa, presente, ativa. ágil. É. Porque de uma forma ou de outra é muita continuidade. Aí entra a questão do BIA, né, do risco. Uhum. A continuidade do negócio depende de você estar fazendo essa manutenção todo dia. E assim, aí vem, é feriado. Gente, tá bom, aí meu negócio não está aderente. O É. que eu faço? 36 horas é divulgado que vai ter um feriado. Puta, meu sistema está preparado? Não está? Então, Não, ninguém estava preparado, exato. entendeu? Então, assim, não é uma questão. E aí, gente, assim, não querendo ser uma pessoa insensível, muito pelo contrário, não é isso. Mas quando a gente está falando de continuidade de negócio, e de gestão, e de governança, a gente tem que pensar muito mais no sentido de como que isso vai ser pós. Como Uhum. é que a gente, até para a gente poder depois ter o nosso emprego, seja ele como for, e o mercado está disponível para a gente também procurar outras oportunidades, como é que vai ser? Se os Uhum. grandes heads de negócio não tiver isso muito claro, ou pelo menos eles estarem conversando sobre isso, a coisa fica Como que vai complicada. funcionar? É. Não, Exatamente. e como é abrangente nessa questão da É, governança? Ontem, pessoal, a gente estava, ontem, anteontem, não sei, eu e a Márcia, a gente estava conversando, e daí ela levantou um tema que, imagina, jamais eu ia pensar que isso está relacionado com governança. Ela estava falando até da questão do home office, que você, por exemplo, sim. você e seu marido trabalham em empresas concorrentes. Como que fica essa gestão da informação fora de Isso. casa, você tratando temas até confidenciais do lado dessa pessoa? Eu achei que é uma discussão assim Uhum. importantíssima e maluca ao mesmo tempo, que eu não É, tinha a menor ideia que isso entrava debaixo desse guarda-chuva aí de governança, né, Marcial? exatamente. Aí entra a ética, né? Então, assim, Uhum, o quanto que você vai usar a informação do outro, que é uma pessoa que você ama, que está ali muito mais no seu coro íntimo, né, da sua vida, uhum. e você está numa empresa concorrente. Não que vocês não se falavam antes, mas agora você está com o notebook, você está vendo o relatório, você está vendo o número. Como é que eu lido com isso? Então, aí entra toda essa questão que a gente vê de, tipo, a minha idoneidade, a minha honestidade, o quanto que é a vantagem. Aí que é o que a gente Uhum. chama de conflito de agência, né, na governança, que É. são os conflitos de interesse, entendeu? Então, assim, Uhum. e assim, quando eu comentei, eu falei, eu tô saindo da caixa totalmente, mas eu tenho colegas que têm essa situação, Sim, não é, não né? é, não é difícil de ver, não. Não é nem um E eu pouco vou te difícil. falar, tipo assim, eu tenho colegas que quando eles vão ter reunião que é muito confidencial, um vai pro quarto, o outro vai pro escritório, ou um fica na sala e o outro vai pro quarto, fala, isso daqui você não pode ouvir.
Eu já É, tive situações assim, entendeu? Então, e que bom, esses meus amigos, eles são muito coerentes, mas não é todo mundo não que é todo fica mundo, assim, é. entendeu? E como que a empresa, né, vai garantir que isso continua acontecendo? Gente, é muito interessante. E isso é governança. Isso é Mais governança. trabalho para você, né, Márcia? É, e aí é junto com o RH, olha que legal. A É, governança, nesse caso, está junto com o RH. é, Então, tá vendo como tudo fala? é. Tá todo mundo ali. Não, o que eu acho divertido da governança é justamente isso. Você vai envolvendo muitas áreas, né? Porque todas são afetadas e a Sim, cada projeto, a cada tema diferente que você está trabalhando, você se envolve. Por exemplo, se você fosse tratar esse tema, você falou do RH. Quando você está é. falando dos processos e métodos, você está em cada área desenvolvendo isso. O Uhum. Bonini tem uma pergunta. Dentro dessa questão, uma pergunta. A área de governança sempre deve estar ligada à presidência? Sim, sim, sim. Sempre está ligado à governança, que é o conselho executivo, que é o conselho de administração. É lá que a gente tem o presidente, né, que fala pela empresa, aí a gente tem os conselheiros, que pode ser interno e externo. Quando é empresa de grande porte, eu contrato conselheiros, que eles são imparciais para poder pitar. Tem os conselheiros internos e tem os presidentes, VPs, mas ele sempre tá. Porque como tem a parte de RI, de relações com investidores, eu tenho que estar direto com a presidência, porque depois saem os reportes, todas as informações para o mercado. Então, sim, presidente, governança e presidência tá ali. Ali, juntinho. Total, Que total. legal. Até por isso que você mencionou, né, a necessidade de saber lidar com altíssima gestão e saber, inclusive, ter resiliência suficiente e posicionamento para Total. isso. E aí Bem você, linda. aí entram tantas habilidades, né, de inteligência É, emocional, de comunicação não sim. violenta. É, Legal, Marcia, mas muito bom sua participação. É, obrigada. a Márcia vai estar conosco em julho, é a matéria dela de governança Se corporativa Deus quiser. dentro do nosso MBA. Então, se você gosta do tema, fica de olho também. Eu vou deixar essa live salva e a Márcia vai estar aqui também. Vamos marcar outra para a gente falar de Vamos, compliance. vamos. E Compliance é legal também. obrigada, Bonini, pela participação. Obrigada a todo mundo que está aí online. Bonini que está sempre, Obrigada, Fábio que está aí, gente. Simone, A Cris, Simone, obrigada. Wanda. Brigadão, pessoal, pela presença. Obrigada, Simone. Então tá Obrigada, bom, Si. Tá Marcia. Mais bom? alguma consideração final? Ai, valorizem os profissionais de governança corporativa, porque a gente só quer que a empresa esteja ok. É só isso. Adorei essa consideração. Muito bom o recado, Tá legal. bom? Então tá bom, Marcia, um grande beijo, brigadão, até a próxima. Até mais. Beijo, Tchau, gente. Tchau, tchau. pessoal, Bom feriado para brigadão. todo Bom mundo. Tchau, tchau. feriado, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.